ansiedade, e eu vou falar para vocês. Estão me acompanhando? Agora sim. Estão acompanhando aí? Ok? Tá. Então, na primeira aula a gente tinha falado sobre os modelos, né? Id, ego, superego, que é o modelo estrutural, consciente, inconsciente, pré-consciente, que é o modelo topográfico, e falei aquilo como sendo instâncias psíquicas, certo? Mas quando a gente olha para aquilo, parece um tanto quanto estático, assim. Agora eu vou falar sobre a parte mais dinâmica da personalidade. Isso que a gente está estudando a parte mais teórica, assim, né, dos fundamentos da psicanálise. Não é só no Face que tem esse assunto. Vocês podem encontrar num livro, por exemplo, de psicoterapia, de orientação analítica, tá? Sempre vai ter um capítulo, um dos capítulos introdutórios que são os fundamentos. E, aliás, já também falando sobre uma pergunta, o que ele se diferenciava de outros que vinham antes e que vieram depois e tal, normalmente tem nesses livros de psicoterapia a evolução da psicanálise, a visão de vários autores, certo? Depois, mais adiante, eu vou colocar como uma sugestão de material complementar sobre isso, de livros de psiquiatria mesmo e tal, que é complementar, vocês não precisam ler assim, mas eu diria que vale muito a pena, vocês vão gostar de ler, tá? Porque é boa a leitura e começa a fazer muito mais sentido olhando para a clínica. Bom, mas vocês podem encontrar essas psicoterapias também chamadas de psicodinâmicas, certo? Terapia de orientação analítica ou psicoterapia psicodinâmica. É psicodinâmico porque todo esse ramo aí, ele entende que existe uma dinâmica no psiquismo, certo? Então, as coisas vão mudando ao longo do tempo. A ideia dessa dinâmica da personalidade, entrar nela, vocês precisam entender alguns conceitos, assim. Primeiro tem essa ideia da energia psíquica. A energia psíquica, vocês podem entender simplesmente a energia que faz a nossa mente funcionar. De onde é que vem essa energia? Vem do nosso corpo, vem da nossa biologia. A mente é um produto do cérebro. Para o cérebro funcionar, precisa ter ATP, precisa ter oxigênio, precisa ter glicose, precisa ter uma fisiologia que faz ele funcionar, certo? A mente, então, né, que é algo mais abstrato, ela é um produto dessa estrutura cerebral. Então, a gente vai se referir no campo da mente como energia psíquica, a energia que a gente tem na nossa mente, certo? Mas a fonte dessa energia está no corpo. Uma outra coisa é, então, sobre os instintos. A ideia é que evolutivamente, ao longo, então, da evolução das espécies, né, existe todo um desenvolvimento cerebral, um desenvolvimento do sistema orgânico e tal, de forma que, né, se vocês estudarem neuroanatomia, etc., vocês vão ver que muito do que nos diferencia de outros animais é o nosso lobo frontal, mas nós temos partes mais primitivas do nosso cérebro também. Então, a gente também é animal, certo? Temos instinto. Esse instinto, então, instinto é o que vem do corpo mesmo, são os instintos. Mas a gente vai encontrar dentro desse campo da psicanálise outras palavras que se referem a isso. Vocês podem ver como impulsos, ou mais frequentemente, particularmente na visão freudiana, pulsões. Que aí a gente já está falando como que esse instinto age na mente através de uma pulsão, vai ser uma pulsão. O pulso ainda pulsa. Não é mesmo? Enquanto a gente está vivo. Então, agora vou falar um pouco dos instintos,
tá? Vou colocar alguns conceitos para depois integrar e vocês entenderem como é que funciona essa dinâmica, claro, na visão do Freud, né? Bom, a ideia de instinto, pega o exemplo, por exemplo, da fome, né? A fome é um instinto, certo? Ela surge, então, de uma necessidade de energia, né? Vai gerar uma excitação corporal, né? Vão ter os nossos sensores, nosso centro da fome, nosso cérebro e tal, que vai perceber a falta de energia, né? Isso é no nosso corpo, isso é instinto. Mas vai aparecer na nossa mente o desejo, que é vai aparecer, por exemplo, a imagem de uma comida, né? Ou vai surgir um pensamento, estou com fome. Vai surgir algo na nossa mente. Então, o que surge na mente é a representação psicológica do instinto. E isso, então, vai produzir a motivação para um comportamento. Então, ele fala, então, das pulsões. Ele diz que as pulsões, todas elas podem, tem 4 componentes, assim. Elas têm um ímpeto, que é, vamos dizer, o tamanho dessa vontade, o grau, né, dessa vontade, o quanto tu estás com fome. Tem uma fonte. A fonte, a priori, é no corpo, certo? Fome, sede, sono, desejo sexual, essa fonte toda está no corpo, tá? Existe uma meta para essa pulsão, né? No caso da fome, a meta é se alimentar, ok? E existe um objeto externo. Objeto justamente por isso, quando se refere ao externo. Então, é algo que surge de dentro e motiva um comportamento em direção ao externo, tá bem? Bom, ele vai dizer que existem vários instintos, que existem vários impulsos, né, e que várias pulsões, então, mas que as pulsões poderiam ser resumidas em 2 principais, assim. A gente poderia agrupar duas classes de instintos, que, aliás, é o nome de um texto dele, as 2 classes de instintos, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte. Vejam que na teoria freudiana aparece muito a dualidade, tá? Isso é uma dica para vocês conseguirem memorizar alguns conceitos. Se repete muito a dualidade. Consciente e inconsciente, vida, morte, tá? Então, existe a pulsão de vida e a pulsão de morte. A pulsão de vida, que pode ser representada por Eros, né? Ela, então, tem a ver com os instintos que nos levam a sobreviver nesse mundo. Tudo que é instinto de sobrevivência individual e sobrevivência da espécie. Então, né, aí o desejo sexual estaria na pulsão de vida, porque, em última análise, é um ato reprodutivo, né? Ou pelo menos pode levar, né, à reprodução. Então, é esse o objetivo da pulsão de vida, é fazer com que a pessoa cresça e que as espécies se multipliquem. Vale a pena ler o texto do Freud sobre isso, esse texto, As Duas Classes de Instintos, no qual ele explica de uma maneira muito didática, ele faz uma analogia sobre a criação da vida e a morte. Em resumo, o que é a vida? A vida é uma organização celular, certo? Vocês estudaram lá no ensino médio, né, uma das teorias ali, da teoria evolucionista. De onde é que surgiu a vida? Surgiu do mar, de uma sopa de eletrólitos, na qual houve em algum momento uma organização, se criou uma membrana e se distinguiu o que tinha dentro do que tinha fora. Não é mais ou menos isso que vocês estudaram? Disso se multiplicou, então as células foram ganhando mais complexidades e os organismos foram surgindo. Mas para existir vida, precisa existir uma organização, certo?
E quando a gente morre, o que acontece com as nossas células? Nossas células têm várias estruturas organizadas. Vocês já estudaram os mecanismos apoptóticos? O que acontece quando a gente morre? Os lisossomas se rompem dentro das células, né? Liberam enzimas que vão atacando, vão digerindo as membranas. E aquilo que era organizado se desfaz, vai se desorganizando, certo? Então, pensando simbolicamente assim, o instinto de vida, ele vai no sentido de agregar, de agrupar, de crescer, de multiplicar. E o instinto de morte é o contrário. Se desfaz, se destrói, se rompe, se separa. Tá bem? Vale a pena ler um psicanalista mais contemporâneo, francês, se chama André Green. E ele revisita o Freud sobre esses conceitos de pulsão de vida e pulsão de morte, né? E ele vai falar de função, de que a pulsão de vida é uma função objetalizante, não vou entrar muito a fundo, mas é no sentido de que se criam, a pessoa interage com os objetos existem para ela, né? E ela interage. Então existe uma agregação, existe uma união, tá? E a pulsão de morte teria uma função desobjetalizante. A pessoa se desliga dos objetos, se desvincula, para fazer mais sentido o que eu estou falando, sair um pouco do abstrato. Se a gente está animado, né, se a gente está bem, de bom humor, né, um amigo te convida para conversar que seja, tomar um chimarrão, alguma coisa assim, tu se envolve, né? Tu se envolve, tu pensa, que legal, vou fazer isso e tal. Existe um investimento da tua energia naquela outra pessoa. Tu se envolve. Mas quando a pessoa está muito deprimida, o que acontece? Às vezes ela nem responde o telefone, às vezes passa por antipática, passa por uma pessoa que não gosta dos outros, às vezes passa por uma pessoa assim que até pode ser egoísta. Na verdade não é, ela está deprimida. E na depressão atua mais essa pulsão de morte. A pessoa não se vincula muito, se desfaz o vínculo. A tendência é desfazer o vínculo, certo? Então, esse é um exemplo, assim, de pulsão de vida e pulsão de morte, tá? Na prática clínica, assim, certo? Então, a pulsão de morte tem a ver também com a agressividade, com a destruição, com a separação, certo? Uma fofoca que se faz para uma amiga falando mal de outra, apesar de motivar o riso, de ter um cunho anedótico, ela pode estar repleta de pulsão de morte, porque qual é a função da fofoca? A fofoca não serve a outro propósito, senão destruir o outro, destruir os vínculos. Você pode rir até, pode achar que é engraçado, mas aquilo é uma forma de agressão. Particularmente quando tu quer que aquela fofoca se espalhe, tá? Falando fofoca assim, de língua de cobra mesmo, tá? Então, é um exemplo de pulsão de morte também, num nível simbólico. Aqui só o detalhe, assim, ó, eu falei muito sobre essa ideia do conceito para que vocês não entendam errado. A agressividade, ela, quando tem esse cunho destrutivo, assim, e tal, da raiva, ela, tudo bem, pode estar associada a essa pulsão de morte, mas nem sempre que uma pessoa é agressiva, isso é pulsão de morte. Não são sinônimos, tá? A pulsão de morte, então, é uma pulsão, um instinto que faz a pessoa romper, tá? Porque há situações que a pessoa se torna agressiva justamente em função da pulsão de vida. Mexe com o filho
de uma pessoa na rua, entendeu? Mexe maldosamente com o filho, a pessoa vai reagir de forma agressiva, ou pode reagir, ela vai se defender, e ela pode se defender de forma agressiva, mas como um instinto de sobrevivência, de proteção. Então, não é sinônimo, não quero que vocês entendam mal, tá? Agressividade não é sinônimo, tá? Acontece muito, mas não dá para dizer que é igual. São coisas diferentes. Tá? E a ansiedade? Agora, já respondendo a pergunta, porque muito dessa aula tem a ver com essa pergunta. Como é que é isso, ansiedade, angústia? Bom, ele vai dizer assim, ó, que a ansiedade, existe uma ansiedade realista, né? Às vezes uma ansiedade de uma expectativa, de uma coisa importante, certo? De um perigo, uma ameaça. A ansiedade que a Covid-19 desperta na população, né? Ela é um tanto quanto normal. No início, lá, tenho trabalhado com isso desde o início, certo? Da pandemia. No início, dei algumas entrevistas, muita gente perguntava, e agora, né, quando começou a pandemia, surge aquela ansiedade, assim, geral na população, né, e a ansiedade é um sentimento desagradável, né, é ruim, a gente, às vezes, até se desespera, perde o sono. Eu li um texto que falava justamente sobre esse aumento da ansiedade, mas colocando que a ansiedade, nesse contexto, ela tem um cunho protetor, ela tem um cunho realista, certo? É a ansiedade, né, segundo esse autor, que eu não lembro quem era, mas segundo esse autor, é justamente a ansiedade realista, pelo medo do contágio, que faz a pessoa lavar as mãos, colocar uma máscara, tá? Tomar todos os cuidados. Claro, isso estou falando lá no contexto do início, era o início das informações, tudo mais, né? Hoje já a pessoa pode fazer isso não por ansiedade, mas por moral, por consciência, e não tem mais essa ansiedade. Mas pense lá no iniciozinho lá. Lembra quando suspenderam as aulas? Como é que foi? O que bateu para cada um? Bui, e agora? E vou ter que voltar para casa. E chegou o primeiro caso na cidade, tá? Então é isso, agora a gente está mais adaptado. Mas então, essa ansiedade realista é um sentimento que surge com coisas da vida, tá? Mas aí tem a ansiedade neurótica, aí já falando um pouco da neurose. Neurose tem muito a ver com o exagero da realidade, tá? Enquanto a psicose tem a ver com a distorção da realidade. A neurose, então a ansiedade neurótica, né? Tem a ver com medo, por exemplo, dos instintos escaparem do controle, sabe? A pessoa agir mal, né, em certas situações, perder o controle das coisas, tá? São várias ansiedades neuróticas, tá? Mas já sai do normal, assim, sai do esperado, porque é exagerado, é discrepante, sabe? Do tipo, a pessoa tem uma reserva financeira lá, consegue juntar 3 mil por mês para botar numa poupança, todos os meses. E aí, aquele mês, ele teve um problema lá, ele só juntou 1.000. E aí, ele perde uma noite de sono porque ele só juntou 1.000. Isso é um baita exagero, né? Como assim, né? Se me sobrasse isso, mas tá louco, tava bem faceiro, né? Não ia ser por causa de uma queda que ia tirar uma noite de sono. É assim que a maioria das pessoas, né, levariam isso de boas, mas tem pessoas, então, muito ansiosas de uma maneira neurótica, né? Isso acontece. Pode ver, esse exemplo se aplica bem, né? O que eu estou falando, coisa que eu vou falar na próxima aula, que é sobre o comportamento de fase anal, comportamento mesquinho. Tem pessoas que têm uma mega poupança, um baita investimento lá no banco e usa o sapato, mesmo sapato de 10 anos furado, para não comprar um novo, e não compra nenhum presente, e não sai de casa para não gastar. Certo? É exagerado, é neurótico. Bom, tem uma ansiedade moral também, que é o medo da consciência.
é a culpa, o medo da culpa, de fazer, de falar algo, ou também por já ter feito, né? Não tem a ressaca moral. A ressaca moral é uma crise de consciência que bate quando a pessoa no outro dia viu que exagerou, fez coisas, falou coisas que não deveria, né? E aí ela se sente mal por isso, tá? Bom, ele fala dos mecanismos de defesa como formas de neutralizar a ansiedade, mas isso nós vamos aprofundar um pouco mais. Sobre isso de trauma do nascimento, como protótipo da ansiedade, vocês leiam no livro, não é muito relevante agora, até porque é bem questionável. Desculpa. Bom, então agora, assim, integrando um pouco mais essas coisas, tá? Existe, então, uma noção de conflito psíquico. Sempre existe o conflito psíquico. Todo mundo tem conflito. O conflito psíquico faz parte do ser humano. Como que é isso? Bom, a ideia é que existem instintos, então, né, que muitas vezes ficam encobertos. São sentimentos encobertos, que estão lá no inconsciente, certo? E tem certas situações, então, que eles tendem a se aflorar. Então, mas eles estão no inconsciente. Por que estão no inconsciente? Para que serve o inconsciente? Por que a gente não toma consciência? Lembra do que eu falei da outra aula? Não é por acaso que muitas coisas ficam no inconsciente, porque a consciência sobre tudo nos traria muitos problemas, certo? Então, a ideia é que existe um sentimento encoberto, fruto dos instintos ou de memórias e tal, né, de coisas que estão nesse inconsciente, né, e que teriam muito problema se aparecesse, mas tem horas que eles tendem a aparecer, certo? Aí, que acontece no nosso inconsciente? Se eu falei que tem instinto, é lá o nosso id. O id está pulsando, está mandando uma pulsão. Essa pulsão chega na nossa mente ainda de uma forma inconsciente. O ego percebe a pulsão, percebe esse instinto. Como o ego, né, já é algo mais evoluído em termos de desenvolvimento, que segue o princípio da realidade e não do prazer, né, ele, no contexto da realidade, aflorar, executar aquilo que apareceu, daquela pulsão, seria um baita de um problema. E aí o ego vai tentar, então, desculpa, antes disso, ele percebe que é um problema, então isso gera ansiedade, tá? Essa ansiedade, nesse triângulo aqui do conflito psíquico, ela é chamada ansiedade sinal, tá? Significa, né, que é sinalizado para o ego percebe esse sinal de uma ansiedade, de um algo, o id não é, ou isso, disso, um algo que vem e que vai dar problema. Então gera um desconforto, que é o nome disso, então ele deu ansiedade sinal. E aí, para isso, ele vai usar um mecanismo de defesa para tentar neutralizar essa ansiedade. Esse é o triângulo do conflito psíquico, tá? Vocês podem encontrar como formação de compromisso. Então, existe uma defesa e neutraliza. Acontece que eu disse para vocês que o conflito psíquico é do ser humano, é normal, faz parte. Todo mundo tem. Isso acontece muitas vezes. E acontece várias vezes por dia. E a gente nem se dá conta. Porque se dá certo, o nosso ego, ele atua a nível inconsciente. A pessoa não vem à mente, nem percebe. Entendeu? Nem percebe. Bom, mas tem vezes que o ímpeto do instinto, do id, é muito forte, certo? Pode ter
pessoa pode ter muita raiva, ou tem pessoas, por exemplo, que têm muito desejo sexual, tá? E aí o problema vai ser um pouco maior, né? Então, aí, se esse ímpeto for muito grande ou esse mecanismo de defesa for insuficiente ou muito primitivo, né, ele não dá conta direito disso. E aí, o que era entendido como uma ansiedade sinal, ou seja, acendeu o sinal amarelo, acendeu o sinal amarelo lá para o ego, tá? Opa, tem problema. Aí agora a gente vai chamar de ansiedade sintoma. Aí vai aparecer a ansiedade na mente, certo? Aí vem o desconforto, vem o sintoma de ansiedade, então, agora respondendo especificamente, tal como a gente entende a ansiedade, tá? Fica angustiado, inquieto, né, preocupado, dá sintomas físicos, palpitação, falta de ar, tá? Aí dá o ansiedade sintoma. Claro que não é só a ansiedade que vai aparecer como sintoma. Vocês podem entender que apareceriam os sintomas, certo? Não é uma coisa só. Bom, aí agora a gente precisa entender um pouco sobre os mecanismos de defesa, tá? Nesse momento da aula, eu só vou falar para vocês que existem vários mecanismos de defesa que são dos mais primitivos aos mais maduros. A tarefa que vai ficar para a próxima aula, tá? Vocês completem essa parte até onde vai, né? Isso que a gente viu no texto. É bom que vocês leiam agora para a próxima aula a parte do desenvolvimento psíquico mesmo, tá? Porque é o que eu vou falar na próxima aula. Mas eu vou mandar um material para vocês que fala melhor sobre esses mecanismos de defesa, porque isso não tem no FACE, assim, que é um material de um livro de psicoterapia, descreve um pouco melhor esses mecanismos de defesa, e vocês vão ficar com dúvidas, com certeza, e a gente vai tirar essas dúvidas na próxima aula, tá? Vocês vão porque todo mundo fica, viu? Os residentes ficam, às vezes mesmo, às vezes eu mesmo me vejo confundindo alguma coisa. São conceitos, o mais importante é entender, né, o porquê dos conceitos, certo? E aí eu vou dizer para vocês o seguinte, que existem, então, né, esses mecanismos de defesa são classificados em três níveis, tá? São as defesas narcísicas, que são as defesas mais primitivas, são as primeiras que surgem no desenvolvimento. Depois, as defesas imaturas, tá? Que elas já são bem melhores, mas às vezes elas não dão tanta conta, assim, dá problema, tá? Ainda dá. E aí as defesas mais maduras. Por que mais maduras? Primeiro, porque acompanham um desenvolvimento psicológico do indivíduo. Segundo, que as pessoas que têm mais essas defesas maduras são pessoas mais saudáveis psiquicamente. Se sentem melhor, tá? Interagem melhor, lidam melhor com os problemas, certo? Então, diga-se de passagem, né? Quem estudou muito e descreveu esses mecanismos de defesa nem foi o Freud. Freud falou alguns, claro, ele lançou a base de muito desse entendimento, mas foram trabalhos posteriores da Anna Freud, que é a filha dele, que descreveu melhor e aprimorou alguns mecanismos de defesa. E não foi só a Anna Freud, tá? Tem também a Melanie Klein, tá? Que vem depois do Freud, que traz alguns conceitos bem importantes que a gente vai ver, tá? Mas assim, ó, defesas narcísicas, pensando a projeção, tá? Que a projeção meio que é meio instintivo a gente entender. É quando uma pessoa projeta os seus problemas na outra pessoa, certo? E isso pode estar tomado de pulsões. Então, no caso, a pessoa está com raiva,
de outra pessoa, né? Um amigo está com raiva de outro amigo, por exemplo, né? Mas ele vai dizer que foi o fulano que fez mal para ele, não ele que fez mal para o fulano, certo? Projeta as coisas. Um certo nível de projeção todo mundo tem, tá? Porque a gente enxerga o mundo com os nossos olhos. Então, a gente faz uma concepção sobre o mundo baseado no que a gente tem na nossa cabeça. Certo? Então, de uma certa forma, né, todo mundo tem um pouquinho de projeção nesse mundo aí. Mas quando eu falo isso aqui, eu estou falando algo muito pior do que esse mecanismo normal do ser humano, tá? Vou dar um exemplo para vocês de situações assim mais graves que acontecem. No caso, em pacientes psicóticos, que fazem muito isso da projeção. O paciente, por exemplo, ele pode ter raiva de um colega de quarto internado na clínica, né? Mas ele não tem muito essa consciência, né? Ele tem mesmo é o medo. Ele vai dizer para nós que tem o medo porque o colega está perseguindo ele, está causando mal para ele, está fazendo alguma coisa de má para ele, certo? E ele vai nos contar a consciência que ele tenha mais sobre o medo da morte. Só que daí, dali a pouco, chamam um plantonista na emergência, dizendo que esse que disse que tinha medo foi lá e agrediu o outro. Certo? Não conteve, foi lá e bateu no amigo. Tá? É um exemplo do que acontece. Muitas vezes a projeção, muitas vezes não, na verdade, a projeção também está ligada à negação. Porque quando tu projeta algo no outro, tu está negando o que tu tem dentro de ti mesmo. Né? Aí, reprovou no teste de direção da autoescola. Ah, mas a culpa foi do avaliador lá, olha aí, ó, me deu uma nota e me reprovou só por isso. É a negação. Faz uma negação da própria responsabilidade e projeta o problema no outro. Por que isso é um mecanismo de defesa, se afinal de contas é tão bizarro assim, né? Porque é como se fosse melhor acreditar que o problema está no outro do que em si mesmo. É muito comum nos transtornos psicóticos, diria na grande maioria das vezes, as pessoas, os pacientes negarem a doença que eles têm, tá? Isso é um objetivo do tratamento, fazer com que o paciente entenda que ele tem uma doença, que ele tem um problema. Mas às vezes leva muitos anos para ele entender isso, e às vezes ele não entende nunca, a vida inteira. Também acontece. É um sucesso, né, quando chega um ponto que o paciente entende que ele tem que tomar o remédio, né, porque senão ele começa a ter problemas. Mas quando isso acontece, o tratamento funciona bem. Mas por que esses pacientes acabam internando? É porque eles negam. Na sua psicose, né, chega uma hora, eles param de tomar a medicação, negam a doença, né, e acham que eles são normais e acabam entrando em surto, né, ou já deixou de tomar o remédio porque já estava em surto e acaba internado novamente. É sempre um novo início. Então, se a gente for perguntar para um paciente psicótico descompensado, né, ou seja, agitado, agressivo, num plantão, por exemplo, o paciente vem trazido, ó, ele quebrou coisas em casa, ele está agitado, ele está tentando bater nos outros, certo? E ele chega no hospital e ele vai dizer que ele não tem nada, que o louco é tu, vai dizer, o problema são vocês, o problema são os médicos, vocês querem me prender aqui, eu não fiz mal nenhum, né? Vocês que estão fazendo mal para mim, eu vou botar vocês na justiça porque vocês estão me prendendo, isso, bom, enfim, aí a coisa é a rotina de quem trabalha em emergência psiquiátrica, esse tipo de cena, assim, que não acontece, isso sempre, tá? Também não criem uma imagem errada sobre a coisa, né?
Não é a maioria dos casos esse tipo de cena, mas quando acontece, é uma cena dramática, é horrível, né? É horrível de ver. Que às vezes só se é um caso Professor, que envolve risco para outras pessoas, até para nós como profissionais, esse paciente precisa ser contido, precisa segurar ele, né? Chamar os vigilantes. É dramático, assim, é horrível. Mas é o jeito, é o único jeito. Diga, Natália. professor, o deslocamento não seria parecido com a projeção? Eu não entendi muito bem, assim, a diferença clara, assim, entre os dois. Sim, é muito parecido, tá? Mas a projeção é sempre para algo externo. Tá projetando em alguém ou em alguma coisa, certo? O deslocamento nem sempre pode ser deslocamento entre coisas mais internas, certo? Vai ficar mais claro a questão do deslocamento na próxima aula, porque, segundo essa teoria, o deslocamento é um dos porquês as coisas vão mudando ao longo da vida, tá? Mas sim, tem a ver com projeção, tá? Tem a ver. Tem a ver, mas conceitualmente tem uma pequena diferença, assim. De forma que, assim, ó, o deslocamento ele é mais fácil a gente entender dentro daquilo que eu falei para vocês lá do funcionamento simbólico do inconsciente e dentro do desenvolvimento psicológico, tá? Na clínica, quando a gente está vendo os pacientes, né, o que aparece mais, assim, é a projeção mesmo, tá? Porque o deslocamento, então, né, vou falar mais isso depois, mas assim, ó, deslocamento, de uma forma bem simples, vamos dizer assim, ó, que a pessoa, uma criança, ela quer muito, né, jogar bola e tal, né, jogar futebol, mas ela quebrou a perna, aí o que ela faz? Joga futebol de botão. Vamos dizer que ela desloca um pouco, desloca de um objeto, de uma coisa para outra, né, e mantém ainda a saída desse desejo, dessa necessidade que ela tem, tá? Bom, entram outras coisas aqui, certo? A atuação é um mecanismo de defesa bem importante, a atuação, assim, é quando a pessoa atua os instintos, certo? Ela não consegue conter os sentimentos e ela acaba fazendo atos, às vezes de forma impulsiva e às vezes ela nem percebe o que ela está fazendo, sabe? Um exemplo bem concreto seria assim, ó, a pessoa ela tá com raiva de alguém ou de alguma coisa, vai lá e agride, não contém, ela atua, ela leva ao ato esse sentimento, certo? Vai lá e faz isso aí, tá? Ela descarregaria, né, nesse sentido, ficaria como uma defesa que ela consegue descarregar, assim, a, a tensão dela e aliviar a ansiedade, certo? Claro que é ruim e tal, mecanismo de defesa que não vai dar muito certo, né? Mas vamos pensar num jeito mais sutil, mais simbólico, tá? Dois amigos, um namora e o outro, né, se dá muito bem com o casal, mas é a namorada do amigo, né? Então a moral, a ética vai dizer que a namorada é do amigo, né? Não diz na Bíblia, não cobiçarás a mulher do próximo? Então ele se dá bem, né? Ele se dá bem e tal. Mas aí o amigo viajou e daí ele de repente lembra que ele tinha ficado de levar uns livros, umas coisas lá emprestado para a namorada do amigo. E aí começa a mandar umas mensagens e tal. E aquelas mensagens levam a algumas conversas um pouco mais quentes do que deviam, tá? E de repente o cara nem se dá conta que ele tá dando em cima da namorada do amigo, porque ele, na consciência dele, né, e
rege a moral ali, o ego dele, né, abafa o sentimento, porque seria um desejo, mas que não poderia ser executado a princípio, né? Geraria muita ansiedade no ego, né? Porque eu não estou falando numa pessoa que é um canalha, por exemplo, né? Eu estou falando numa pessoa que tem uma consciência e ela nem pensa nisso, mas de repente ela atua o sentimento sem se dar conta. E ele vai dizer conscientemente que só aconteceu, né, ele lembrou, não tem nada a ver, só lembrou de levar, qual é o mal que tem, né, levar uns livros, enfim, bater um papo, né, convidou para entrar, tomar um chimarrão ali, bateram um papo e tal. Qual é o problema, né? Só que, né, essa pessoa, ela pode estar atuando um desejo erótico, né, de ficar com outra pessoa, que pode se concretizar ou não. E se é uma pessoa, né, que tem esse funcionamento bem narcísico, tá? Bem de defesas narcísicas, melhor dizendo, nas defesas primitivas, então é uma pessoa que funciona de um jeito um pouco mais psicótico. Aí vamos dizer que aconteceu um negócio lá, de repente na despedida rolou um beijo. Aí ele vai dizer que ele não fez nada, que foi a guria, foi a namorada que se jogou para cima dele, ele não fez nada, entendeu? Estou falando assim para dar exemplos de que esses mecanismos de defesa, eles funcionam no nível e eles não funcionam sozinhos. Quando isso acontece, então houve uma atuação, uma negação do próprio sentimento e a projeção. Não, ele está bem, é o outro lá que está afim dele, tá? Bom, esse assunto, então, ele vai longe, assim, tem várias coisas, tá? Defesas imaturas falando, tá? A identificação, por exemplo. Identificação, por um lado, também é algo normal que acontece, é fundamental, é uma coisa própria do ser humano, não é só um mecanismo de defesa, que nem um deslocamento, tá? É uma coisa própria, acontece sempre isso. Sempre, isso existe para nós. Identificação é quando tu olha para outra pessoa, né, tu interage, convive com outra pessoa, e tu assume certas características, comportamentos ou conteúdos que são dessa outra pessoa, tá? Isso pode acontecer em vários níveis. Vamos dizer assim, ó, convive muito com uma pessoa, né, que vem do Rio de Janeiro, tá? Vamos supor. Chegou uma amiga do Rio de Janeiro aqui, ó, e a menina é gaúcha, tá? Gaúcha de Porto. E aí vem essa amiga, ficam super amigas, né? Super amiga, super próxima. Dali a pouco ela começa a falar chiado também. Você já fez o chimarrão, né? Começa a falar chiado, sem querer. Acontece por identificação. Se identifica, tá? Identificação é um mecanismo muito, muito, muito interessante. A gente se identifica com várias coisas. A gente se identifica com instituições, com obras, tá? Não é só com pessoas, certo? Hoje tem muito uma divisão política no Brasil e no mundo. A divisão, diga-se de passagem, é a cisão, né? A cisão, que é um mecanismo primitivo, é pensar que a coisa ou é de um jeito ou é de outro. Não existe posição de centro para uma pessoa cindida. Ou é de direita ou é de esquerda. E se é do meu time, é meu amigo. E se não é, meu inimigo. A cisão é isso. Mas aí, acabei falando da cisão, mas a identificação, quando a pessoa se identifica, né, aí se identifica com um líder, se identifica com um partido, com uma posição ideológica, né, e assume aquilo para a sua vida. Tem a identificação, tá? Isso acontece, pode acontecer de se identificar com um artista, tá? Pode assumir tons bem patológicos, como uma pessoa, por exemplo, que se identifica com o Estado Islâmico e passa a ser um terrorista nascido na Europa, como tem hoje a situação do terrorismo. Nasceu na Europa, foi criado na Europa, às vezes não tem nenhuma descendência, tá, muçulmana, mas num momento da vida, claro, normalmente um momento de desamparo, vazio, né, a pessoa se identifica.
começou a se identificar e entrou para a coisa e assumiu, deixa crescer a barba e se torna, de fato, um terrorista. Aliás, isso é daquelas coisas que a gente falou na aula passada, um mal da humanidade que não tem um diagnóstico para isso, é difícil dizer, é uma doença, né, ou não é. Que é doentio, traz muito problema, mas não tem um CID para isso ainda, pelo menos, né? É uma coisa mais ideológica, que parte da identificação. Então, pode ser uma identificação com coisas ruins, com coisas boas, e uma série de coisas, certo? Como pode acontecer de uma amiga, de uma forma bem simples, né? A amiga brigou com o namorado e contou um monte de coisa que aconteceu lá, né? E aí ela nem falou com o namorado da amiga, mas ela compra a história da amiga e corta relações com o namorado da outra e briga e xinga e nem sabe o outro lado. E quando vê o outro lado não é como parecia, mas ela se identifica. O identificar-se é meio que tornar-se igual até certo ponto, tá? Também pode ser identificação com coisas positivas, assim, tá? Com um ideal de mundo, com um ideal de humanidade, uma série de coisas, tá? Então, é um processo psíquico, um fenômeno psíquico, muito mais do que um mecanismo de defesa. Mas também pode ser aqui, tá? Racionalização, por exemplo, quando a pessoa racionaliza o problema. Ela tem um problema que traz angústia, tristeza, e ela lida mentalmente. Ela começa a achar os porquês, ela começa a tentar explicar, criar uma explicação racional para aquilo, certo? Mas por que é um mecanismo de defesa? E normalmente quem racionaliza muito afasta o conteúdo emocional e não sente muito a emoção. Se afasta do emocional e às vezes cria racionais distorcidos, distorções cognitivas. Nesse pensar aí, pode enveredar para um lado que não é um lado construtivo, que é o que acontece muito nos quadros neuróticos, quadros de ansiedade, depressão, e também em quadros psicóticos. Quando começa a pensar por que aconteceu aquilo, mas é porque não gosta de mim, por causa disso, por causa daquilo, e começa a achar explicação para tudo, né, o que aconteceu na vida, tá? Bom, e só exemplos, assim, de mecanismo de defesa madura, o humor, por exemplo. No humor, a pessoa, às vezes, ela ri dos próprios problemas, né, faz piada com os próprios problemas, não é no sentido de negar a situação, mas é no sentido de levar a vida com mais leveza, certo? Ela consegue pensar, ela consegue não ficar presa num sentimento negativo, tá? Esse é um exemplo. Outro exemplo bem importante, assim, né, o protótipo do mecanismo de defesa é a sublimação, tá? A sublimação é quando se consegue transformar aquele sentimento, aquele instinto que poderia ter que pode ser um sentimento muito negativo ou inadequado, e a pessoa consegue transformar aquilo em algo produtivo, em algo simbolicamente positivo, tanto para ela quanto para outras pessoas. Por exemplo, não é exemplo meu, tá? Isso tem em livro, né? Uma pessoa, vamos dizer, que teve uma infância difícil, que tem muita raiva, tem uma raiva contida, né? E ela acaba fazendo medicina e se especializa em traumatologia, né? E usa furadeira, serrote, martelo, né? E age de uma maneira com os pacientes, né? Em algo assim que é bem bruto, assim, né? Que tem um tom né? Existe uma certa agressividade ali, mas que só num nível simbólico, porque não é, a pessoa está fazendo bem, está curando outra pessoa, né? Então ela transforma a raiz daquele sentimento, entendeu? Numa coisa que vai trazer um benefício, né? Que vai ser boa tanto para ela quanto para outros. Isso seria o ideal, assim, né? A gente conseguir sublimar os nossos problemas.
nem negar, nem ficar só racionalizando, mas conseguir dar uma saída adaptativa. Isso tem a ver com resiliência, tá? Bom, são muitos mecanismos de defesa. Esse é um assunto bastante profundo, como eu falei para vocês. É natural que surjam dúvidas. Não se preocupem com essas dúvidas, tá? A gente fala de novo sobre isso na próxima aula, né? O importante é ter um entendimento geral e ver mais ou menos como é que funciona isso, tá? Porque a gente vai ter um entendimento profundo mesmo disso lá depois, na pós-graduação, quando a pessoa estuda mesmo a psicoterapia. Então, não se aliviem, tá? Vocês vão ler, tem umas coisas que mas não é a mesma coisa isso e aquilo, né? Não se preocupe. Eu vou, na próxima aula, eu tento dirimir as dúvidas, tá? Mas é natural a gente ficar não entender bem isso aqui, assim, tá?